Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Carolina e nós vamos iniciar nosso primeiro podcast, que é aqui da Brint, e eu estou com duas convidadas que são assim fantásticas e também minha inspiração. Temos a Leonie, que é a proprietária da Brinkmulti, que faz e fabrica esses brinquedos maravilhosos que nós vendemos, e temos a Cleuci, que é neuropsicopedagoga. Fale um pouquinho mais sobre como é a sua história em questão dessa de educação, como funcionou, né? Boa noite, né, Leonie? Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos vendo. Meu nome é Cleuci, eu já fazem 25 anos que eu trabalho em escola e também sou neuropsicopedagoga clínica. O que é a neuropsicopedagogia? Eu sou formada pelo Senspeg, né, Ana? E a neuropsicopedagogia, ela vem retomando as questões neurológicas do funcionamento do cérebro, tá? Acoplando ao quê? Ao psicológico, à psicologia, para o entendimento de como se processa a aprendizagem na vida e no cérebro das crianças, e também pedagógica, ou seja, pedagogia. O que é pedagogia? Você conduzir esse sujeito, essa criança, esse teu aluno, esse indivíduo, né, à aprendizagem, tá? Como que se processa tudo isso? Então a gente junta todas essas pedacinhos e forma o quê? Esse entendimento, né, de como realmente perceber como a aprendizagem acontece, né? E assim, eu desde muito cedo, né, Ana, procurei estudar, né, revi várias coisas e fui ser professora, né? E do profissionalismo a gente foi caminhando e até então que a gente chegou na neuropsicopedagogia. Muito incrível. E contando também, a Cleuci é uma mãe atípica. Para quem não sabe o que é uma mãe atípica, é uma mãe super batalhadora que tem seus 2 filhos. Conte um pouquinho sobre cada um deles. Bom, assim, então assim, agora a minha vida é dividida um pouco assim, verdade, né? Eu casei com 30 anos, então existe a Cleuci antes dos 30 anos e a Cleuci depois dos 30 anos. E assim, é muito difícil, né? Não é muito fácil. Eu sempre trabalhei, né? Sempre me realizei no que eu faço enquanto professora dentro da escola, no chão da sala de aula, né? Com 30, 35, 40 alunos, né? Nas turmas de alfabetização, nas turmas de segundo ano, de terceiro ano. E como toda mulher, meu sonho era ser mãe, ter uma família. Mas enfim, né? O que aconteceu? Que eu e meu esposo, a gente se conheceu e construímos uma família, né? No primeiro momento, a gente teve uma gestação que não foi sucesso, né? Eu tive um aborto espontâneo e na segunda veio o Luiz Miguel, que hoje está com 17 anos, né? Então, para quem me conhece aqui, eu não sou de Ponta Grossa, né? Eu sou natural de Toledo, no Paraná, né? Nasci em Toledo e a gente veio para cá com minha mãe, né? Eu tinha 9 anos. Então, foi toda, como você falou, né, a gente nos bastidores comentando sobre a história de vida sua, né, achei tão bonita porque a minha mãe também nos criou sozinha, né, nossos pais, eles se separaram, né, a gente era muito pequeno ainda, e quando a gente chegou aqui em Ponta Grossa, eu sempre tinha na cabeça que eu tinha que ser professora, que eu tinha que trabalhar, né, e eu sempre tinha na minha mente que eu tinha que fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza. E mais do que de repente a minha vida de escolarização foi o magistério, né? Eu fui a primeira turma do magistério do Regente Feijó aqui em Ponta Grossa, né? Tanto que tem gente que, nossa, mas tem magistério no Regente? Tem gente que nem sabe disso, né? Hoje eu tô com 48 anos, né? Então a gente foi a primeira turma do Regente Feijó de magistério. Então lá na nossa formação, desde muito cedo, né? Eu fugia dos estágios nas escolas especializadas. Lá com 14, com 15 anos eu fugia. Porque eu tinha muito medo, né? Na PAI eu tinha medo de ir, porque como é que eu vou dar conta? Nas outras instituições, isso com 15 anos. E quando foi com 30 anos, né? Eu fui, já digo hoje, né? Hoje eu tenho essa maturidade, né? Então eu digo pra você, certeza, né? Que foi da noite pro dia, né? Não, ela é assim da noite pro dia, né? Então, assim, muito sofrimento, muito luto do filho idealizado. Com certeza.
E a gente vai um dia de cada vez, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai aparando as arestas, né? Sim, porque senão a gente não consegue, né? Verdade. Muitas vezes sofre perdas enormes, né? Eu particularmente, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem medo do abandono, né? Sim, Por exemplo, eu lá com 6 anos o pai foi embora, então é o abandono, né? Sim. Então lá de repente quando eu peguei e fiz fui fazer a graduação, né? Fui fazer o magistério, a gente tem que aprender a estar retomando essas coisas, né? E quando eu peguei e ia fazer, eu fugia. E daí quando veio o diagnóstico do meu filho, né? Eu tinha 31 anos, o Luiz Miguel tinha 4 anos, né? Veio o diagnóstico do autismo. Sim. Então eu não Já sabia tardio, nada, né? eu não Naquela sabia época já nada. tardio, né? Na realidade, naquela época, né? Hoje está com 17, há 12 anos, não se falava em autismo, Sim, como exatamente. se fala hoje, né? Não se falava, né? Tanto que o laudo do meu filho veio do Dr. Sérgio Antoniuk de Curitiba, Sim, um dos mais renomados sim. que tem na área, no caso da neuropediatria, né? Então hoje a gente tem N neuropediatras, Sim. N neurologistas, né? E assim, na realidade, o que eu posso contar para você do Luiz Miguel? Eu queria fazer todas essas especialidades, porque eu queria, agora eu falo uma coisa bem íntima, eu queria curar ele para os outros, para minha família. O luto, né? O primeiro então, luto. Todo mundo pergunta, mas Cleuci, como que você viveu tudo isso? Hoje, se eu tivesse, Ana, essa cabeça que eu tenho hoje, eu não sofreria tanto internamente. Sim. O que É uma muitas evolução, mães passam, né? Com entende? Então, certeza. muita gente fala, mas por que você vai com a Cleuci? Faz terapia com a Cleuci e tal? Porque eu não falo daquilo que eu estudo, eu não falo daquilo que eu vejo nos painéis, nos outdoors, né? Eu não uso os meus filhos para fazer marketing, né? Eu Sim. falo daquilo que eu vivo. Exatamente. Eu vivo em casa, né? Então, veja, Você o meu é filho... testemunha de tudo isso. O meu filho, né? Então, o que acontece? Hoje, o conhecimento é muito maior sobre Com autismo. certeza. Por isso que tem um monte de criança com autismo. Autismo. E Sendo muito- diagnosticado, Isso, sendo né? diagnosticado. E eu penso assim, que não é... Muitas vezes o médico coloca já o F84 ali, né, já diz do autismo infantil, para a mãe já correr atrás para estimular. Isso eu queria entrar num ponto. Mas antes de eu entrar nesse ponto, Eunice, se apresente rapidinho para eu já inserir esse ponto, porque esse ponto eu quero comentar sobre. É um dos pontos até que vai trazer aí várias dúvidas de pais que chegam aqui e eu vou contar. Eu sou Leoni e estou no ramo de brinquedos há 38 anos. Não como a Cleuci, eu fui para o magistério porque eu gostava, queria, né? E também na época, nos anos 78, 80, a mulher só era professora ou alguma coisa doméstica ou alguma coisa assim. Sim. Então eu fui trabalhar até de doméstica para mim poder estudar à noite, né? Porque o meu pai e a minha mãe moravam bem no interior e não tinha que ir para a cidade para poder estudar. Eu fui, trabalhei doméstica, tudo, e estudei. Passado um tempo, tá o dono o meu patrão na época falou, Leoni, você é muito inteligente, venha trabalhar comigo na farmácia. Eu fiquei muito feliz disso, né? Eu fui trabalhar na farmácia com ele e tudo, e o tempo foi passando. E eu comecei a fazer magistério. Quando eu comecei a fazer o magistério, estava no 2º ano do magistério, onde meu pai e minha mãe moravam, já me solicitaram para mim trabalhar Nossa, que incrível. da aula. Porque naquela época, quem tinha magistério já era uma condição para poder dar aulas, né? Daí eu comecei, foi em 79, eu comecei a dar aula, fiquei dando aula por 11 anos, fui diretora de escola, peguei e fiz faculdade nesse período também, fiz faculdade de final de semana, que só tinha na época também, que nem hoje tem a distância, naquela época tinha de final de semana, a gente ia para outra cidade estudar, fazer faculdade, e assim foi passando. Até que eu fui convidada para trabalhar na empresa, num período assim, isso foi em 85, eu também tive uma perda muito assim, para mim perdi meu marido, eu com 25 anos, né, fiquei totalmente assim, desestruturada,
Amparado, fiquei muito boa por causa da minha família, né? Ficou tudo muito bom, porque a minha família me ajudou tanto da parte dele, mas estou bem hoje. E daí foi que essa empresa de Curitiba, que é a Carimbras, ela era em Curitiba, ela me convidou para trabalhar com eles. Daí eu vim para Curitiba, trabalhei quando parei da aula, vim para Curitiba trabalhar com eles. E ali na empresa eu fiquei por 35 anos na Carimbras, onde é que eu trabalhava toda a parte administrativa, né? Criação de brinquedos, como eu tinha prática na área de educação, eu tinha muito livro. Eu era aquela professora que fazia aquelas pastas com todos os desenhos miografados, né? Porque não é que nem no computador hoje. Eu fazia tudo, então tinha de todas as comemorações, eu tinha imagem para dar para as crianças colorir. Então eu tinha tudo isso. E daí aquilo eu levei junto, essa bagagem que eu tinha, eu levei tudo junto. E na época a Carimbras estava fazendo só carimbos educativos, né? Sim, e eu comecei a desenvolver outros tipos de carimbos lá. Comecei a desenvolver carimbos e assim eu acabei desenvolvendo um monte de carimbos educativos. E quando, de repente, o Estado de São Paulo começou a infiltrar nas escolas brinquedos educativos. Onde começou primeiro com material dourado, tangram, escala Cuisinart, ábaco, disco de fração, escala Cuisinart. Esses foram os 5 produtos que a prefeitura... O que eu fiz? Eu comecei... Para quem não sabe o que é ábaco, eu duvido muito que alguém não saiba, né? Mas... é bem usado. E daí eu comecei a desenvolver produtos também voltados para essa área. E assim eu fiquei 30 e poucos anos lá fazendo esse trabalho. E agora faz 3 anos que eu me aposentei, faz mais tempo que eu me aposentei e eu decidi abrir a minha própria empresa. Aposentada, na pandemia, abriu uma empresa. Imagine como que a família não falou, né? Falou, essa mulher é louca. E todo mundo assim, mas ela vai conseguir, porque a família é unida. Uhum. Mas todo mundo ficou assustado com essa força de vontade que ela teve. Hoje até às vezes me perguntam, aonde que eu busquei essa força? E essa coragem, essa né? Coragem. Porque geralmente a pessoa se aposenta, ela quer descansar, ela quer viajar, né? Eu com 60 anos na época, hoje eu estou com 63. 60 anos, começar tudo de novo. Onde é que eu poderia ficar em casa, que eu era aposentada, eu podia ficar em casa tranquila e tudo. Eu disse, não, eu não aguento ficar em casa. Trabalhar. Eu vou trabalhar, eu preciso fazer uma coisa. Eu até vi, muitos falaram como, eu não gosto de viajar. Eu não sou uma pessoa caseira. Eu sou mais caseira. Eu vivo pro trabalho. Família e trabalho. A realização é o trabalho e a família. A minha vida é trabalho e a família. E assim, isso é de família, tá? Eu vou contar pra vocês agora um relato muito bacana. A Leonie, ela é minha tia. Ela é irmã da minha mãe. E desde que eu me conheço por gente, eu brinco com brinquedos educativos. Então, isso fez parte da minha vida. Você foi uma cobaia. Fui uma cobaia. Fui também de marketing, não recebi nada por isso. Muito bem. Mas fica assim, o que é meu é teu, né? O que é meu é teu. Nossa. Com certeza. E assim, a Leonie, além de ser minha tia, é minha madrinha e minha segunda mãe também. Mãe, não fica com ciúme que eu sei que você tá vendo. A gente brinca, mas assim, é um orgulho muito grande, porque quem me traz essa força é a família. E pra mim, como eu aprendi com a família é meu pilar. É o que me faz querer cada dia mais. Então, eu busco muito isso. Eu gosto de mostrar para os clientes que brincar com os filhos é extremamente importante. É importante para que as crianças tenham o vínculo, é importante para que as crianças saibam socializar. Tem vários benefícios. Tem vários benefícios. Então, para que você tenha um filho, ser mãe, pai já é difícil. A gente sabe disso. Eu ainda não sou mãe, mas eu observo muito, né? E a gente vê a dificuldade de cada um que passa. Imagine, então, como educar. Esse deve ser o segundo medo de uma mãe.
A Paola tá aqui também, tá gravidinha, tenho certeza que ela também deve estar super aqui ansiosa para saber como é o processo. Mas ela que fique tranquila que vai ter bastante psicopedagoga, agora tá para orientar bastante brinquedos da brinquedoteira. Exatamente. E assim, qual que é o objetivo dessa live hoje? Muitos perguntaram qual é o objetivo. Nosso objetivo hoje é trazer informação. Porque eu comecei a procurar no YouTube, no Instagram, TikTok e assim por diante, e não achei respostas que realmente falaram assim, opa, é isso. Então eu pensei, por que não trazer isso para os nossos clientes, nossos amigos e nossa família, que é a família Brint. Então assim, qual é a importância do brinquedo educativo? Qual é a importância do diagnóstico precoce, né? Às vezes, vocês sabiam que você pode diagnosticar, por exemplo, TEA com 2 meses? Ah, mas aí você vai diagnosticar e vai que é errado. Nada é errado. Quanto mais terapia, quanto mais esforço você faz para que a criança aprenda, seja estimulada, isso não será perdido. A intervenção precoce, né, dentro do modelo incrível. É primordial, né? Porque eu sempre digo assim, a criança você começa aí com 1 ano, 2 anos, você começa a trabalhar com ela o faz de conta. O brinquedo faz de conta. A criança adora brincar de faz de conta. Exatamente. Ela adora. Por exemplo, assim, a pizza que nós temos, por exemplo. Vou pegar ela ali. A pizza. O que eu comi de pizza numa noite com minha neta. Mesmo que sendo de madeira, né? Mas ela pedia para mim qual é os ingredientes que eu gostava. E ela cada vez trazia mais. Então, você gosta de camarão? Então, come esse com camarão. Então, assim, são coisas assim que a criança adora e fica horas brincando. Eu sempre digo assim, todo brinquedo, não precisa ser educativo, mas qualquer tipo de brinquedo é bom acompanhamento de um adulto. Não adianta você pegar um brinquedo, tá, filho, brinca, não vai resolver nada. Precisa realmente acompanhamento de um adulto. E assim, o que a gente sempre percebe dentro, porque eu trabalho hoje como neuropsicopedagoga clínica em home care. Sim. Tipo super nanny, entre aspas, né? Mas não é super nanny. Assim, mais tranquilo. É mais fundamentado, teoricamente, né? Tal. Então, o que a gente percebe nos home care? É essa ausência. A ausência da família. Porque a rotina do dia a dia engole tanto as famílias, o pai e a mãe, que a criança fica sozinha em casa, né? Muitas vezes. E a função do brincar não existe. Qual que é a função do brincar? A criança precisa ter a intenção de querer se interar com você e socializar com você. Senão não adianta. Né? Então o que acontece? O brinquedo por si só é um material pedagógico, né? Tem funcionalidade sim. Porém, essa questão, como você falou, do brincar com alguém é primordial. E hoje em dia a gente percebe o quê? Que o pai e a mãe, infelizmente, perdeu-se isso. Sabe o que me dói? Me dói muito. Agora vai ter alguns clientes olhando e vão falar, ai meu Deus, eu faço isso, mas é verdade. Pais que vêm aqui, pais ou até parentes que vêm comprar presente para as crianças e daí fala assim, ai, mas essa criança não tem irmão, vai brincar sozinha, precisa de um brinquedo individual. Aquilo me dói. Aquilo me dói de uma maneira, eu fico assim, não tem pai e mãe, não tem uma vozinha, alguém pra dar uma brincadinha com a criança, coitada. Então assim, se faz necessário isso. Então gente, nem que seja meia hora do dia, senta no chão, sem TV, sem celular, sem nada. Gente, meia hora, brinca com a criança. Você vai ver a diferença que isso vai ter na vida da criança. Uma prosperidade, um carisma, atenção aos pais, saber conversar, tem várias coisas que são importantes. E a gente que é professor e terapeuta, a gente acaba percebendo, por exemplo, você, né? Eu trabalho muito dentro do comportamento, né? Sim. Do comportamento da criança, né? Da questão do manejo comportamental escolar. Porque é essa criança que você está falando que a escola recebe. Né? É essa criança que não tem contato com o pai e com a mãe, que muitas vezes só tem interação dos coleguinhas na escola, né? Naquele ambiente lá da escola. Então o pai e a mãe delegou todas. Bom, eu sei que tem bastante gente me vendo aí também, colegas minhas, os pais dos meus pacientes, né? Está delegando tudo isso para quem? Para a escola.
e para os professores, né? O Francesco, hoje o meu outro menino que eu tenho, não falei do Francesco, falei só do Luiz Miguel. Eu tenho outra criança, né, que é o Francesco, que tem 7 anos, que ele tem paralisia cerebral e tem epilepsia. Tá? Todo mundo pergunta, mas Cleuci do céu, o que aconteceu? Todo mundo me pergunta isso. Eu acho importante. O que aconteceu, Cleuci do céu? De quem que é o problema? É teu ou é do teu marido? Porque você tem 2. Cristo. Não acredito que falo isso. Eu escuto sempre, né? O que eu falo pra eles? Não importa de quem que é a dificuldade, gente. Aí que é o problema. É por isso que eu quis citar essa frase. Sim. Você não pode olhar a dificuldade da tua vida, né? Dando problema. Dando culpa pra alguém. Exatamente, Eu culpando alguém. Eu sempre digo Agora isso veja, também. todo mundo fala assim pra mim, Cleuci, por que você faz tudo isso com os teus filhos? Porque eu trabalho de manhã, tenho redução de carga horária à tarde, para levar as crianças nas especialidades, tanto o Luiz Miguel de 17 anos, que hoje está no 2º ano do ensino médio, né? É um querido, né? Ele não é não verbal, o autismo mais severo que tem é o Luiz, né? Ele não tem um cognitivo, ele tem um cognitivo muito severo. Eu fico feliz porque ele consegue as habilidades, né? De AVD e AVP, que é atividade de vida diária e atividade de vida prática. Nossa, que bacana. Então, ou seja, o que ele conseguiu? Ele vai ao banheiro, ele se alimenta sozinho, ele olha pra você, né? Então, tanto que eu digo pra você, né, que nem o médico deles de Curitiba falou, mas doutor, será que eu não tenho X frágil aí? Eu tenho certeza, por conta do déficit intelectual que ele tem, né? Dessa questão da deficiência intelectual. Mas eu perguntei pra ele, vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Né? E o Francesco? O Francesco todo mundo pensava que era autista também, né? Não, mas ele é autista, nossa, não, ele não tem autismo o Francesco. Tanto que o Francesco estava na PACD só, hoje ele já está na escola regular. Coloquei ele da rede junto na escola Minervina, né? Que também com certeza estão vendo a gente, né? E à tarde ele vai na especializada que é a PACD. Então o que acontece? Muitas vezes, quando eu ia fazer essa interação com ele, com essas questões dele, muitas vezes as pessoas vinham para mim e perguntavam, como que você aguenta? Isso é uma pergunta sabe? frequente, Então, né? na realidade, o que acontece? Eu perguntei, elas perguntam para mim, mas o que você vai conseguir com eles? Né? Eu falei assim, qual que é o teu objetivo? O meu filho nunca vai se formar, o meu filho nunca vai casar, nunca vai ter filhos, por conta da dificuldade dele. Mas o que você vai fazer? Eu vou entregar ele para Deus melhor do que eu recebi. Exatamente. Pronto. E você assim, também vai bonito, incentivar assim, outras mães. Exatamente. Com certeza hoje vai ter mães olhando e também passam pelo que você passa. Vai ver essa força e vai conseguir cada dia. Claro, e a gente precisa mais. ter aquele pai que não foi embora. Ah, sim. Muitas vezes você pensa, pô, mas ela é assim só. Não. Eu tenho um esposo, um marido, né? Que tá lá em casa, com certeza. Que não desistiu primeiramente dos filhos. Sim. E em segundo da família. Exatamente. Você entendeu? Então a gente tem uma parceria assim grandiosa. E não adianta. As pessoas têm. Eu me desculpa, mas eu me irrito muito com isso. Sim. Elas são muito vulneráveis. Eu sofro, coitado de mim. Meu Deus, eu não tenho benefício, eu não recebo o BPC do Lopas. Gente, toda pessoa tem direitos, mas eles esquecem os deveres. Exatamente. E todas as pessoas têm uma dificuldade. Às vezes nós sofremos antecipadamente por algo às vezes que não aconteceu. Às vezes nós temos problemas dentro da família que pode estar acontecendo hoje. E a gente tem que transparecer, porque tem que trabalhar, tem que fazer. Então todas as pessoas passam por dificuldades. E uma não quer dizer que é mais difícil do que a outra. E sim, cada pessoa lida de uma forma diferente. Eu acho cada assim, pessoa lida. Preconceito, né? O preconceito hoje, tá? Por exemplo, o que acontece? A gente tem dificuldade emocional. Com certeza. As pessoas não sabem lidar com as emoções. Não sabem, não tem essa responsabilidade. Eu sempre digo assim, que nem eu trabalho com muitas pessoas, né? Eu sempre falo muito. Nós temos que respeitar a maneira de ser de cada pessoa. Exatamente. Porque cada um age de uma maneira diferente. Um age expressa às vezes o sentimento de uma forma boa, outro de uma forma não tão boa, e assim vai. Então é isso que a gente tem que pensar. Respeitar de cada um, o jeito de ser de cada um, o problema que cada um tem. Exatamente. Um relato que eu tenho para contar hoje para vocês, que eu também queria trazer, alguns pais que frequentam aqui a loja, eu já contei isso, né? A minha infância inteira foi muito privilegiada, com uma mãe, assim,
que se esforçou muito para me ajudar. Então, eu fui em terapia, eu fui em psicólogo, eu fui diagnosticada com déficit de atenção quando eu era nova, mas na época não era chamado de TDAH, né? E eu na escola, eu era aquela criança assim que pedalava, gente, mas assim, pedalava. Eu tinha que estudar muito mais que todo mundo. E quando chegava a hora que a professora falava assim, tá na hora do ditado, de você ler em voz alta ou ela ditar, eu ficava assim, em prantos. Eu ficava desesperada. Pra ler, até hoje, gente. Até hoje, se eu tenho que ler alguma coisa em voz alta, o Hélio tá de prova, se ele estiver assistindo, que provavelmente ele tá, ele sabe que eu começo a ficar nervosa. O meu namorado. Ele sabe que eu fico nervosa e ele já pega na minha mão e fala assim, deixa comigo. Tipo, ele já sabe, pode deixar que eu leio, ele fala. Então, assim, eu até hoje, e eu gosto de me esforçar nas coisas. Tenho hiperfoco gigantesco em séries. O que não deveria ser o melhor hiperfoco, poderia ser, né, ciências, poderia ser qualquer coisa, mas é séries. Eu consigo ficar ali 3, 4, 5 ou 6 horas sem comer, sem beber água, só assistindo série. E se você falar comigo, eu simplesmente não vou ouvir. É uma das coisas Deixa eu aproveitar esse gancho. O que acontece? É esse negócio. Todo mundo pode dizer, então, mas ela tem hiperfoco e tá no autista. Tem muita gente falando isso. O que acontece? Vocês têm que entender assim, qualquer pessoa que tem alguma dificuldade neuropsiquiátrica tem comportamentos autísticos. Sim. Porém, tem que ter lá, de acordo com o DSM-5, respaldo teórico, evidência científica para fechar o diagnóstico do autismo. Exato. Não é porque ela tem hiperfoco que a Ana é autista. Exatamente. Então, dentro do TDAH, inclusive, tem várias coisas. Por exemplo, eu tenho muito essa questão de repetição das coisas. Então, eu repito processos. Eu não gosto, eu tenho bastante sensibilidade ao toque de algumas coisas, né? Que, assim, por exemplo, eu não consigo cortar manga. Eu sei que vai ter muita gente me julgando aqui, mas eu não consigo cortar manga. Eu começo a ter, assim, não vai, eu não consigo. E daí, tanto que a minha mãe fala, meu Deus, mas você tem 26 anos e não corta manga! E eu, não, mãe, corta pra mim. Mas é isso e não tem o que fazer. A gente sabe porque, veja, eu tenho 3 filhos. Cada um é totalmente diferente do outro. Exatamente. Totalmente diferente do outro. Cada um com suas manias, né? Com suas coisas boas, cada um com seus defeitos, mas todos eles são meus filhos e eu amo muito. Sim. Então, assim, é muito bom os filhos, dá serviço. Mas se eu pudesse, eu tinha tido mais 2, porque eu amo mesmo a família, eu gosto de estar junto, casa cheia. Eu fui muito mais, já disse agora, com a idade, a gente vai, assim, desconsiderando isso, né? Vai você. Então, mas eu acho a criança, assim, é uma coisa muito especial na vida de qualquer pessoa. Com certeza. É uma benção. Porque eles dão uma alegria tão grande pra gente, eles tiram a gente de qualquer, assim, de tristeza, assim, é muito bom. É bom, eu nem sei expressar direito o quanto é especial isso na vida da gente. Com certeza. Eu não sei como é que existe pais que deixam assim as crianças, não abandonam. Né? Entramos aqui numa polêmica, hein? Mas é verdade, assim, eu também entro nessa polêmica, eu sei, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu jeitinho e sabe o que quer. Cada família é uma, né? Cada família é única. Assim, muito viver a família como vocês. A gente vê nos teus olhos, a gente vê nos seus olhos a questão da família. Sim. Mas existe um outro lado de muitas famílias que é a madrasta, que a mãe abandonou, que às vezes não tem nem o que comer em casa, só tem o pessoal da escola. E o que acontece daí? Os traumas. Exatamente. Então, assim, o que de repente, a gente, como você falou, a gente precisa conhecer, né, Ana? Exatamente. Conhecer as pessoas, conhecer as singularidades, pessoas, né? Pra daí a gente... Uma coisa que eu acho bacana, assim, além de ser amiga de vocês, né? Agradeço o convite. Eu gosto muito do material de vocês, eu trabalho com o material de vocês.
Nossa, é uma honra pra mim estar aqui do lado da pessoa que cria os materiais. Do nada. Porque assim, não, de madrugada diz, né? Que ela vai De lá, madrugada, sonha, o Espírito Santo vem aqui, vai lá, vai pra bancada, pra mesa e vai escrever. Daí, quando fala Instagram, pra mim, Instagram, pra mim é ver brinquedo. Não é nada outra coisa. Eu não tenho ninguém, eu quero ver brinquedo. Eu olho o brinquedo do fora do Brasil. Você sonha com os brinquedos? Mas eu não. Me conta. Como é que eu vou? Não sonho, mas eu penso em brinquedo dia e noite. Brinquedo pra mim, eu gosto do brinquedo, eu amo aquilo que eu faço. Sempre amei. Você foi aquela criança que brincou com as batatinhas também? Mas eu brincava. Fazia boizinho? Mas fazia boizinho. Pegava a tampinha da pasta de dente, do creme dental. E fazia lá as pessoas, porque eu não tinha boneca, não tinha nada. O pai colocava cipilho. Sinestésico. Pense brincando no cipilho com pedacinhos de. E daí a mãe pegava um pedacinho de tecido, a gente esfriava, fazia as colchinhas. Nós brincava a tarde toda. Eu fui muito feliz. Tinha celular? Não tinha. Não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada. O pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro, a gente em casa, brincando ali. Muito bom. E tinha que cuidar dos filhos, dos irmãos. E fazer o serviço de casa. Mas eu acho assim, pela educação que o pai e a mãe nos deram, eu sou muito grata hoje. O pai foi muito enérgico com a gente. Mas assim, nós, os nossos irmãos, todos nós somos, como é que eu poderia dizer? Existe uma força dentro deles que é inexplicável, assim. Eles são ambiciosos de um jeito muito bom. Essa força de vontade, essa guerra que eles têm em crescer e fazer com que a criança... É uma motivação interna, exatamente. Eu digo assim, tem pessoas que falam, porque eu tive um trauma. Tem pessoas, mas eu passei muita dificuldade também quando eu fiquei viúva. Imagina, com 25 anos, com 2 filhos pequenos, um tinha 11 meses, outro tinha 5 anos. E assim, eu passei, mas eu disse assim, aquilo foi uma lição para mim na vida. Evoluiu. Né? Eu evoluí, eu fui atrás e batalhei e consegui tudo que eu queria. É que entra muito na maneira como você olha a situação, né? Se você quer se vitimizar, se você quer que os outros tenham pena de você, você não vai conseguir construir nada. Exatamente. Infelizmente é isso. Né? E a senhora não, a senhora, desculpe, né? Porque você perdão. Jovem você fez o quê? Você descortinou aquela realidade que nem eu faço. Né? Eu posso. O meu marido fica doido, meu marido deu um exemplo que deve estar me assistindo. Eles param de reclamar. Eu não estou reclamando, eu estou falando com você, eu estou conversando com você. Eu estou expressando meu sentimento. Ele não. Eu tenho 17 anos de casado. Do diagnóstico de autismo, nossa, nós se fortalecemos tanto, gente. Na época eu trabalhava, o Luiz Miguel ficou até 8 anos na fralda. Né? 8 anos. Como que você tirou, Cleuci? Estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Tá aí um ponto muito bacana. Inclusive, para os pais que estão hoje assistindo e receberam seu diagnóstico de paraquedas e estão vivenciando isso no momento, é estímulo. Estímulo em cima de estímulo. E como que você faz isso em casa? Primeiro que existem vários profissionais hoje que explicam também para você que você já vai estar fazendo um home care, por exemplo, e ele vai te explicar, olha, vamos tentar trabalhar. Orientação parental. Exatamente. A partir dos brinquedos, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente estava conversando até na nossa primeira reunião, de como que funciona o brinquedo educativo dentro da vida da criança, como que isso vai funcionar. Então, assim, por exemplo, esse daqui é um brinquedo que eu sempre falo para os meus clientes, que ele é para todas as idades. Como assim, todas as idades? Até eu. Todas as idades. Não existe, é de 0 a 1000 anos, vai que ser, né? É maravilhoso, olha. Então, como que é o primeiro objetivo? Crianças menores, cor. Crianças que estão ali entre 2, 3 anos, números e quantidades. Números e quantidades. Posteriormente, vai começar a aprender mais, menos, multiplicar e dividir. Tudo isso você tem aqui. Tudo isso. Aí a gente estava conversando, a Cleuci até comentou comigo, que às vezes não é só também como o brinquedo vai funcionar, mas tem também uma questão sensorial, tem uma questão
do peso, do tato. Então, assim, como que eu vou brincar com isso? Cada criança, por exemplo, ó, aqui a Leonífera enfileirou aqui. Tem muitas crianças que gostam. Porque tá começando a fazer isso aqui. Também. Eles adoram fazer isso. Então, é uma forma de começar com um aninho. Explorando. Porque esse aqui é para 3 anos. Sim. Mas se tá um adulto com uma criança, pode brincar com isso aqui, que não vai ter problema nenhum. O que? Se você colocar para a criança, todos eles em pé, e mandar empurrar, eles vão amar. Com certeza. Eles vão mandar você repetir 10, 20 vezes porque eles gostam. Exatamente. Né? Você não tem o brinquedo por si só, né? Desculpa eu falar, mas assim, por exemplo, a própria forma, né? A forma do que é. Ah, é de peixe. O peixe, não é que o peixe vive. Né? Exatamente. Na água, na terra, o adulto vai conversando. Instigar né? ela, porque ela vai aprender o quê? Fazer uma frase. Que cor é esse peixe? Trazer Vermelho. próximo da boca, isso eu aprendi com uma fono que deve estar assistindo Red. Trazer sempre o brinquedo próximo da boca para que a criança saiba o movimento que é da boca, porque assim, muitas vezes as crianças não por exemplo, dentro do espectro autista, por exemplo, a criança não sabe que ela tem que abrir a boca e falar, ela não sabe que ela tem que reproduzir esse som. Às vezes parece simples para nós, mas para uma criança que acabou de chegar no mundo, isso para todas, tô falando todas as crianças, todas, assim, sem exceção, todas as crianças precisam ter a verbalização. Os pais precisam conversar com as crianças. Olha, esse daqui é roxo. Ó, tá vendo que eu tô falando muito próximo da boca? Isso faz com que eu ensine o movimento e melhore também visão. E uma coisa que é interessante falar, complementar. Por que no autismo você tem que demonstrar e com as outras crianças que não são não é normal, não gosto dessa palavra. Normal não. e anormal. Não, assim, que são... estão fora do espectro. Fora do espectro. Por quê? Porque no autismo, no transtorno, o que acontece? Ele precisa demonstrar. Tudo que você precisar demonstrar, por exemplo, as crianças pequeninas, elas aprendem como? Por cópia. Sim. Cópia de comportamento. Exatamente. Que não Inclusive, estão no tome espectro, cuidado. né? Inclusive, Eles tome fazem cuidado. cópia de comportamento. Então, por que tem que estar perto da boca? Por que tem que gesticular por que muitas crianças não aprendem às vezes a ler? Porque a fonética está preocupada lá, B com A, B com E, B, né? Não está preocupada com o quê? Com o som que faz, as fonos sabem o que eu estou falando, né? Tanto que existem métodos, que é o método das boquinhas, ou multigestos, né? Que trabalha justamente essa observação e esse pareamento do brinquedo pareamento do brinquedo com você. Sim, você tá pareando com o crédito, né? Sim. Por exemplo, você fala P, você vai ficar P, né? Por exemplo, A, E, I, O, U. Então você está pareando o som com o gesto, entendeu? E a criança assimila isso a partir dessa demonstração. Muito legal. É até interessante, porque, por exemplo, fugindo um pouco desse daqui, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, também emoções, para crianças a gente pode trabalhar também com as cores. Sabia disso? Você pode criar com as crianças, porque assim, pensa assim, se nem a gente sabe expressar os nossos sentimentos, imagina uma criança. Vocês agora, lá vem a Cleuci, né, de novo. O Monstro das Cores, já viu esse livro? Já agora, vi sim. Se eu soubesse, eu tinha trazido pra você. Eu tenho todos os monstrinhos coloridinhos feitos de crochê. E eu trabalho as emoções com eles. E gente, é maravilhoso. Eu coloco um copinho das emoções na casa, né? Daí quando acontece alguma dificuldade, o pai e a mãe sentam lá, vamos sentar, escreve lá o que aconteceu. Eu briguei com meu irmão ficou triste, cadê o copo da tristeza? Muito Ele legal. anota e coloca lá, chega a Cleuci sábado lá e vai ajudar. Vamos ver o que aconteceu. A gente tem que controlar as nossas emoções. Ai, mas você ficou triste? Fiquei triste, professor. Mas por quê? Né? Então, nesse ele agiu com porquê, impulsividade. esse é um sentimento que ele está descobrindo que ele tem, né? Então, nós temos que mostrar isso para as crianças para que elas saibam se expressar de como falar. Hoje eu tava vendo um vídeo, porque eu não dormi, né? Eu acordei 3 horas da manhã. Por quê? Ansiosíssima por essa live. Eu imagino. Ansiosíssima, porque eu sei que vai ser um arraso essa live, vai chegar para muitas pessoas. Mas enfim, isso aí é papo para outro dia.
o que eu quero chegar com isso, né? E daí eu tava assistindo essa live de um doutor, se chama Dr. Carlos, que ele é especialista, ele é neuro, especialista em autismo, que ele se especializou por conta do quê? Do filho. E ele tava contando que um dos pacientes dele, ele atende pacientes também que estão mais velhos. Como assim mais velhos? Já passou alguns anos, tá com, por exemplo, da Cleusi tem 17. E daí essa criança, ela tinha 8 anos e essa criança, ela não dormia direito até ali os seus 5, 6 anos. E esse profissional chegou para a criança depois com 8 anos, que já começou a verbalizar, e perguntou para ele: mas por que você não dormia? Aí ele responde: porque eu não sabia que eu tinha que fechar os olhos. São coisas simples que às vezes a gente precisa falar, porque para nós é uma coisa tão natural, mas para a criança não é, né? Então a gente precisa falar: fecha os olhinhos para dormir. O anjinho da guarda agora vai cuidar de você. Fecha os olhinhos para dormir. Isso, e vai estimulando. Então, a criança precisa desse diálogo, né? Não, a criança que está dentro do espectro autista, eles precisam aprender tudo. E tudo através de imagens. Né? Por exemplo, eu estava vendo, eles têm um material também que é a rotina, né? O que eu vou fazer segunda-feira, o que eu vou fazer terça, tudo com imagens, né? Já muitas vezes, por exemplo, tirar da fralda, você faz a sequência por imagens. Então eu já fiz isso, então vamos... É isso que eles entram em crise sensorial, crise do processamento, porque daí ele não sabe, né? Porque, por exemplo, nós estamos conversando aqui, na minha cabeça eu tô lá, não, vou sair daqui, vou lá pra minha casa, vou lá passar no mercado e tal. Eu faço isso. No cérebro autista, não. Não é que é vazio. Ele não tem esse processo. Ele não tem uma rotina. Exato. Uma visão antecipada daquilo também. Ele não tem aquela, como posso falar, que eles falam que é a teoria da mente, né? Não consegue fazer isso. Não consegue. E sabe o que é interessante? Sobre até essa agenda. Se vocês entenderem que quando a criança tem uma rotina, às vezes a gente fala: mas a criança assiste TV, não sei o que lá, tira. Não vou falar mais nada, só tira. Criança não tem que ficar na televisão, não tem que ficar em celular, não tem que ficar em YouTube. Inclusive tem parentes meus aqui, que eu já falei e vou continuar falando. Tira. Por quê? Não seja tão brava. Radicalzíssima, brincadeira, gente. Mas por que eu falo isso? Só pra eu tentar explicar. Com sutileza, substitui por outra coisa. A brincadeira à parte, mas por que tira? Porque assim, o que acontece? A criança, ela precisa ter rotina. Quando a criança, ela é muito nova e você gera um estímulo muito grande para ela, principalmente sensorial, ela acaba perdendo algumas funções básicas que ela necessita nesse momento. Então são muitas sinapses que estão entrando no cérebro e isso não é certo. Mas meu filho já está com tantos anos e já está na TV, o que eu faço? Essa é uma pergunta. Desmame. Essa é a fala. Desmame. Diminui a quantidade, traz um brinquedo, cria um espaço para brincadeira. Esse desmame não vai ser fácil, já aviso. Eu falo brincando, tira, mas é porque é a minha tendência de falar para vocês e mostrar a importância que é você desmamar isso, fazer com que a criança viva o presente e não as telas, não aquilo. Então, quando você traz um brinquedo educativo, como por exemplo, combinações cerebrais, aonde você vai ter um brinquedo que vai te estimular a fazer um movimento de coordenação motora fina através da pinça, que também é uma coisa extremamente importante, né? Não são todos os dedos. Desculpa, é verdade. Só os dois. Aqui, só os dois. Ou só se você quiser o global. Isso aqui eu aprendi com a criança. Global e amplo, daí dá. Enfim, aí a gente tem que, trabalhar. Você tá vendo que isso daqui, às vezes a criança tá lá no joguinho dela, colocando no celular, colocando as bolinhas. Isso mesmo. Tá vendo que esse aqui é o primeiro desmame que você pode fazer? A associação do brinquedo que ela tá fazendo. Oi? Os meus adoram. Com esse daqui. Então você acaba tendo essa possibilidade de criar esse desmame, né? Então, assim, é muito importante isso. Só que tem uma coisa bem importante para complementar. Sim. Tem que ter o desmame também do pai e da mãe. Sim. Porque senão, o que acontece na maioria das casas, das famílias? Cria-se uma rotina para a criança.
A criança que tem que mudar, a criança que está sendo mal educada, a criança que amanhece na televisão, mas aí de repente ela vira do lado, o pai está no celular. O dia inteiro. Ela vira do lado, a mãe está no celular. E os dois não conversam. Exato. É difícil, todo mundo deve estar pensando, pô, mas elas têm, né? Não, elas têm trabalho, não se estressam, que nem eu tô aqui na minha casa, me estressando, tenho que lavar roupa, tenho que passar roupa, tenho que fazer um monte de coisa. Elas estão, né? Ó, dona de empresa, né? Não se preocupa nada. Pega babá, paga, todo mundo paga, né? Tem babá. Gente, não tem. A rotina precisa ser a mesma. Os dois, pra família. Infelizmente, gente, tanto para crianças típicas ou dentro do espectro autistas, né? Do espectro autista, o que acontece? Não adianta você querer fazer uma rotina pro teu filho se você não faz. Exatamente. É muitos pacientes que eu não atendo por conta disso. TDAH Eu começo também. o primeiro mês, segundo mês, não dá rotina, daí ela fala, ó, eu quero que você tire o lixo. Daí a criança vai tirar o lixo, a mãe tá sentada no sofá assistindo. E daí o que ela quer fazer? Fazer Daí não igual. adianta. Vamos junto tirar o lixo. Vai que mamãe tirar o lixo. Eu não vou conseguir carregar tudo, você me ajuda. Né? Eu entendo também. Muitas vezes a criança, só um pouquinho, a mãe volta do mercado, a criança quer ajudar a tirar as coisas do carro. Mãe, não, deixa a mãe faz sozinha. Não, você pega as coisas mais leves, eu ajudo. Eu sempre digo assim, questão de cozinhar, meus filhos cozinham, gostam de cozinhar. Minha filha gosta de cozinhar. Porque eu, desde pequeno, eu deixei eles ajudar a cozinhar. Eu fazia pão, eu sempre fui de fazer pão caseiro. Eu dava lá uns pedaços para ele, ela fazia. Brincava de massinha. Brincava de massinha e fazia um pãozinho, porque E assava o pãozinho dela. assava e comia. Eu tenho minha neta, eu faço cueca virada, ela faz o dela, ela assa, eu frito para ela, tudo. Porque a criança ela tem que ajudar. Ela tem que tirar o foco daquilo que não está bem, ela tem que ser tirado o foco daquilo. Vamos dizer, não adianta você dizer, desliga a televisão agora. Não, vamos Desmame. Vamos fazer outra coisa? Vamos lá, tal lugar. Eu sempre digo assim, até a questão assim, quando a criança está triste, está chorando, porque quando a criança chora é porque ela tem alguma coisa, mas você tem que tirar o foco dela de chorar, introduzir outro assunto que ela não vai chorar. Então, assim, eu não sei, eu tive o meu filho muito, assim, próximo de mim sempre, e eu consegui. A minha filha fala, a mãe sempre foi assim, não é não. Não, respeito. Isso Sim, é importante. assim, não é não. Porque eu acho não precisa que dizer 2, 3 vezes. E às vezes os pais, só por que esse exemplo... respeito, muitos filhos não têm mais. Por quê? Porque os pais delegaram uma função, né, para quem não tem. Por exemplo, eu hoje tenho a tarde para os meus filhos, né? Sim. Então eu poderia muito bem continuar trabalhando, né? E pegar e deixar eles com outra pessoa, deixar só. Mas não, eu abdiquei das minhas coisas pessoais, eu renunciei em algumas coisas por eles. Todo mundo faz isso. A gente tem a vida é feita de renúncias. E às vezes a gente tem que aprender isso, que a vida é feita de A renúncias. gente não pode só querer tudo. E acontece também eu falo assim energicamente de uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Às vezes, por exemplo, a mãe tem 1001 coisas pra fazer dentro de casa, tá no trabalho, tá cansada. Eu entendo que não deve ser fácil, mas tenta inserir a criança nas mínimas atividades. Você tá varrendo a casa? Pega uma vassourinha, compra uma vassourinha pra ela varrer junto. Você tá fazendo comida? Compra umas panelinhas de bater assim pra criança brincar. Entendeu? Imã de geladeira. Gente, eles amam imã. Tem imantado de tudo que é tipo de coisa hoje em dia. Então, assim, esses pequenos detalhes, às vezes os pais falam assim, eu não tenho tempo pro meu filho. Mas calma, vamos ver como tá a tua rotina? Vamos tentar inserir? Agora, o pai também tem que, né? O pai e a mãe, eu falo no geral, os pais têm que também abdicar. Porque, assim, a partir do momento que você gera um fruto, né? É seu. Não é fácil, né? Não é fácil, é seu. Então, assim, ele vai ser o seu espelho. Seja o melhor espelho possível. Se dedique, estude. Aí entra aquela fala, estude sobre cada fase das crianças.
Sabe o que é muito legal? Uma coisa que eu aprendi com a Paola, aprendi com várias grávidas que hoje eu assisto. Existem aplicativos, gente, que é muito legal, porque às vezes a gente tá numa correria diária, mas, por exemplo, tem alguns aplicativos que eu não sei o nome, até nem sei citar pra vocês, mas depois a gente procura, que ele vai dizendo cada fase gestacional e posteriormente, quando o neném nasce, vai também passando quais são os saltos de desenvolvimento dessa criança. E o que eu devo fazer, né? Qual é o estímulo que eu devo servir? Será que meu filho não tá nessa fase? Cada criança tem seu tempo, mas será que não passou demais desse tempo? Então, esses pequenos detalhes que a gente tem que entrar. E a minha pergunta pra Cleuci também, importante que eu tenho, qual é o momento certo de procurar ajuda? Eu não tô corrigindo, né? Mas, sim, assim, não, mas tem que corrigir mesmo, porque mas, eu assim, sou nova. todo mundo fala assim, cada criança tem seu tempo. Ah, não vou levar porque cada criança tem seu tempo. Tá. Mas eu acho assim, que não é que cada criança tem seu tempo. Existem marcos do desenvolvimento infantil, né, Ana, que precisam ser observados pela família. Exatamente. Então, se a criança lá com 1 ano e meio, com 1 ano, não fala tantas palavras, você não vai procurar um diagnóstico quanto a isso. Você vai procurar o quê? Vai procurar um profissional que te oriente para você começar a fazer a estimulação cognitiva para a idade dele. Exatamente. Para ele poder começar a responder. Por Então, quê? Porque nós temos as podas neurais, né? Sim. A poda neural que acontece, porque o cérebro é plástico, né? Não, a poda neural acontece assim. A primeira poda neural aos 3 anos. O que acontece? É igual, por exemplo, vou colocar na minha idade. Lá na 6ª série, a gente estudou aquelas leis de Bhaskara, aquelas coisas, né? Você lembra aqueles negócios para fazer? Não. Foi a poda neural, a gente não lembra. Agora, por exemplo, é que não teve necessidade para o momento. E o cérebro pegou e ele englobou e mandou embora. Jogou fora. É como se morresse aquele neurônio, entendeu? Então, o que acontece? Na aprendizagem, a criança precisa o quê? Primeiro, ela precisa de uma motivação. Ok? Então, por exemplo, esse brinquedo aqui, eu vou levar esse meio para eu estimular a contagem, ok? Certo. Então, o que acontece? Esse é o meu objetivo. Peguei e trabalhei o brinquedo e tal, olha que beleza. O que vai acontecer? Para essa criança aprender os números, não basta brincar só com o brinquedo. Ela tem que ser, é como se você entrasse na vida dela e trouxesse a criança para você e colocasse a tua afetividade dentro deste processo de aprendizagem. E o resultado final é a aprendizagem. Não existe aprendizagem, por exemplo, aqui é o processo de ensinagem que a gente fala, né? Que é o ensinar. O profissional que ensina aqui, só que neste meio precisa ter o afetivo. Sim. Se não tiver afetivo, não adianta. Pode ver, tem crianças que falam, eu não gosto daquela professora. Eu não dou bem para aquela professora, porque é a maneira dela colocar esses conteúdos, essa dinâmica de trabalho, não tem esse afeto. E as crianças não conseguem aprender. Já é muito. Então, como você perguntou a questão da poda neural. A poda primeira é com 3 anos, né? E daí lá com 7 anos temos outra, né? Todo mundo fala assim, o neuropediatra do meu filho falava assim, que vocês vão ter que tentar tudo isso até no máximo 7 anos. Por quê? Por que tudo tem que fazer até 7 anos? Os estímulos. Porque a janela aberta, que eles dizem, né? Nossa, tudo tá fluindo. Janela aberta, né? Eles aprendem tudo que é coisa boa e coisa ruim também. É verdade. Né? E o mais difícil que eu acho é assim. A criança faz uma coisinha engraçadinha, o adulto vai lá e dá risada. Sabe o que ele está fazendo? Ele está reforçando esse comportamento. Daí quando ele estiver lá na adolescência e se revoltar, for procurar outros caminhos, daí você não sabe, nossa, mas ele era tão bonzinho quando era pequeno, o que virou a cabeça dele? Foi o amigo? Não, foi lá atrás, porque o cérebro é como se fosse as memórias lá, né? Ele tem memória lá. Então o que acontece? Se você, que nem a gente estava falando da poda neural, lá antes dos 7 anos, é tudo como se fosse uma BMW, né? Tudo vai acontecendo muito rápido, muitos estímulos. Passou dos 7 anos, daí aquele Fiatzinho 147, sabe? Então precisa continuar o estímulo? Precisa, né? Então, por exemplo, meu filho, o Luiz Miguel, eu sempre falei isso, né? Eu não espero dele o cognitivo, mas eu espero que as relações sociais. Tanto que ele, mesmo sendo autista, ele me abraça, ele me beija, ele se preocupa comigo, ele sabe quando eu tô triste, para dar uma boa noite ele vem e olha em você, ele fala com os olhos. As professoras dele lá no Sampaio,
Um abraço para vocês que estão assistindo a gente também. Então, assim, ele fala com o olhar. Então, eu consegui isso, as habilidades sociais com ele. Por mais que ele não saiba fazer continha, por mais que ele não faça nada, mas tipo assim, ele sabe quando eu tô triste. E agora ele tá com uma mania que tudo que tá no chão ele cata e guarda. Entendeu? Então esse tipo, ele é um bebê gigante, né? Um bebê crescido. Sim. Né? E o Francesco é o contrário. Francesco, meu Deus, se deixar aberto ele vai parar lá na chuva. Esse dia eu peguei ele na chuva, porque ele não andava. O prognóstico dele era vegetativo, né? Por conta da paralisia cerebral, por conta da epilepsia, por conta dos estímulos que ele fez e faz ainda, né? Cognitivo, ele não suporta, ele não gosta. Brincar, não. O dele é só coisas, tipo assim, coordenação motora ampla. Sair, andar, eu não gosto. Por isso que ele tem que aos poucos, o foco dele é muito restrito, entendeu? Sim, com então, certeza. por isso que tem que ter um feeling pra trabalhar com isso, porque os dois não são verbais. Os dois não falam. Os meninos meus não falam. Sim. Então, como é que se entende, Cleuci? Como que faz? Porque eu trabalhei muito no concreto. E assim, esse estímulo de fala pode acontecer, é porque o seu filho está no grau 3, certo? Não, nível de suporte 3, o mais velho? Nível de suporte 3. Qual a pergunta, sim? Não, essa questão se ele de verá fala. falar? Será que ele vai conseguir ainda ter algum estímulo funcional? Que ele fale alguma coisa depois dos 7 anos que aconteceu? Qual dos dois, o mais novo? O mais velho, que você falou que ele é não verbal, né? Não, é não verbal. Só que assim, você tem que entender que a linguagem, muitos fonos que estão assistindo vão me dizer, ele não é verbal. Certo. É não verbal. Muitos me perguntam, mas Cleuci, o Luiz Miguel tem 17 anos. Como é que você faz para entender para ele que ele quer comer alguma coisa? Essa é a dúvida. Como que ele faz? Ele mesmo criou um repertório para ele. Ele vai lá, se ele quer um Nescau, ele vai lá, ele pega o Nescau, põe aqui. Daí ele pega o leite lá, não sei onde é que tá o leite, ele pega o leite e traz pra você. Daí eu falo, o que vai fazer você? Eu não vou fazer. Fazer Nescau, você. Daí ele pega lá o copo, claro, você tem que estar junto, né? Porque a coordenação ampla eles não têm. Ele é o mais comprometido do autismo que existe, é o meu piá. Então, tanto que no banheiro, por exemplo, ele vai lá, eu consegui tirar da fralda, mas ele não se limpa. Tanto que, não sei se você já ouviu falar naquele homem em fotografia, máquina fotográfica, que ele desenhou Nova York de cima, fez um quadro, e é igual aquele lá. Só que aqui ele é de alto funcionamento. Sim. Entendeu? Só que o que ele faz? Ele não toma banho sozinho, ele não se limpa sozinho também. Igual o Luiz Miguel. Por exemplo, como que eu consegui? Eu condicionei. Ou seja, eu fiz várias vezes o mesmo comportamento e reforcei até ele usar o vaso. Então ele usa o vaso. Só que agora que ele percebeu que ele tá mocinho, tá homem, né? E o que acontece? Ele não quer que ninguém limpe ele. Ele faz, né? Falei, filho, mas tá sujando da cueca. Eu acho que ele tá com vergonha de alguém limpar. Mas como que ele faz para avisar? Ele vai ao banheiro, ele faz o que é pra fazer e ele bate a descarga. E aí nós falamos, espera aí que nós já estamos indo. E a gente vai lá e limpa. Teve um dia, gente do céu, que eu até hoje... Eu fico triste só de lembrar, né? Porque daí o que aconteceu? Ele bateu a descarga, eu falei que já ia e me envolvi com outras coisas, né? Esqueci dele, gente. Acho que ele ficou uns 15 minutos. E ele tava lá de pé, com o papel higiênico na mão. Falei, filho, me perdoe. Você entendeu? Porque ele precisa do comando verbal. Sim. É muito simples. Se você conseguir fazer, e por isso que eu te falo, muitas mães sofrem. Por quê? Porque não sei da fralda ainda. Você tem que mostrar o passo a passo. Né? Básico, né? Por exemplo, pra você ser constante, não só uma, duas vezes. Repetir, se for 100 vezes, tem que repetir sempre. Tem que ser constante. Exatamente. Isso não é só para tirar, não é porque você tirar a fralda de uma criança, muitas mães ficam, eu não tenho paciência, eu não tenho ainda o menor de 7 anos. Por que não tá na fralda ainda o Francesco? Porque ele não tem a firmeza nas pernas ainda. Né? Porque o Francesco ele tem o tônus baixo. Ele é que nem um boneco elástico, né? Ele tem o tônus baixo. Muitos que têm paralisia cerebral, eles enrijecem, né? Fica assim. Ele não, ele é flácido. Então, como ele começou a andar faz um ano,
Francesco. Eu vou esperar do máximo até o começo do ano que vem para ele firmar um pouco mais para a gente tirar a fralda dele. Mas ele já está entendendo. Na escola já está começando a entender, ele já come sozinho. Tanto que, pra você ter uma ideia, o que é importante o estímulo, né? Ele, como é que eu posso dizer, a mão esquerda dele, que é o lado esquerdo que é doente, entende? O lado esquerdo, né? Então o que aconteceu? Eu segurei a mãozinha, quando ele vai comer, eu segurei a mãozinha dele, a esquerda. Não, você não vai comer com a direita, você vai comer com a esquerda. E ele agora só pega com a esquerda. Por quê? Porque o lado esquerdo que o médico falou que eu tinha que desenvolver, que eu tinha que fazer. E hoje ele trabalha com o esquerdo. Então por isso que ele está evoluindo, entendeu? Então veja, um simples toque do médico, ó, porque assim, no hemisfério esquerdo é o coração, né? Então é mais massa branca, é mais massa cinzenta. Então a gente estimulou, tirando ele fazer comer com a mão esquerda para poder estimular. E assim, sempre, de qualquer forma, que nem ela falou, a gente precisa estar reorganizando todo o tempo. Ela tá pegando a mão na barriga, porque sabia que eles lembram da gente quando eles nascem? Quando eu for ver você, vou lembrar da minha voz. Então, assim, a gente falando aqui, as dificuldades para uma criança que tem algum tipo de necessidade, né? Isso. Mas o brinquedo educativo, ele não é só para criança que precisa de algum acompanhamento, alguma coisa assim. O brinquedo educativo é para estimular, fazer com que a criança se desenvolva, né, com a ajuda de alguém. Sim. Que nós temos aqui, ó, o que nós fizemos, ó, esse é um brinquedo nosso. Lançamento. Primeira mão. Ele foi, não, esse aqui já Ah, não, é verdade. Esse já foi de novembro. novembro. Mas mesmo assim, ainda é lançamento. Não, antes do dia da criança. Antes do dia da criança. Veja sanduíche. O que dá para trabalhar no sanduíche? A criança montar o sanduíche com o que ele gosta, com o que a criança gosta. Pode ser trabalhado saudável, o que faz mal, né? Ou se gosta de suco. Nós temos aqui, ó, o vegano, né? E temos de carne. E daí todas as verduras aqui. Temos assim também essa de forma para poder fazer o sanduíche integral para fazer o sanduíche. Várias opções. Ovos, ó. Tem ovo, tem carninha, tem de tudo, opção. Seria que é muito bom para estimular a alimentação, né? Às vezes a gente pode trazer, por exemplo, o próprio alimento mesmo real junto com o brinquedo para a criança provar também, ter aquela dinâmica da criança ir aprendendo o que é o gosto desse alimento, como ele é. Se ele vê isso que vai querer comer, que Então, nós temos, eu tenho um exemplo aqui que eu gostaria até de passar, que é um exemplo assim, o que dá trabalhar com esse jogo para pequenos e para adultos. Esse é ótimo. Tá? Nós temos as fichinhas aqui, ó, onde que tem as combinações. Por isso eu falei adulto, para não usar essa palavra. Porque quando nós vamos atingindo uma idade e você não está usando a tua cabeça, os teus neurônios, tudo, aquilo vai se desmanchando. Então, e quando você de repente precisa, né, tem uma doença. A tendência com a idade é termos micro AVCs, né? Pequeninos, muito. E daí o que acontece? Você precisa tomar muito suco de couve, comer muita couve, né? E fazer o quê? Ó? É uma estimulação para pessoas idosas. Tem uma amiga minha que trabalha, até psicóloga, Débora, com certeza deve estar vendo a gente, trabalha lá na Casa São Padre Pio. E eles trabalham com jovens. Porque isso aqui, ó, tem as fichinhas. Estimulação cognitiva que vai formando aqui. Mas o que de repente um adulto, não vou pegar e colocando as fichinhas. O que eu vou dizer? Carol, por favor, grave onde que tá os amarelos. Nem eu não gravo. Coloca ali. Já é. Ela fez o contrário. Ela fez certo. Não, estava assim? Ó, só errei a linha.
Não, mas não, rolinha mas não tem problema. Mas é uma forma de fazer. Então, você pode dizer para a pessoa gravar, adulta fazer, porque isso é bom para estimular a consciência. Tem uns que fazem redondinho, aqui tem essas saliências que trabalham o tátil, né? A estimulação tátil que vem dentro da questão do proceptivo, que é a funcionalidade sensorial também. Porque tem muito, isso aqui é interessantíssimo para adultos, para melhor idade, né? A nossa idade sênior é muito bom para trabalhar. Então existe para criança, existem várias funções. Vamos dizer assim, pedir para a criança, vou dar uns exemplos que dá para trabalhar aqui. Qual é a cor que você mais gosta? Vamos achar nessa ficha e vamos colocar a cor que você mais gosta. Que cor de roupa que você tem hoje, né? Qual que roupa que você está usando? Você lembra do teu coleguinha, que cor que ela estava usando hoje? Qual é que a coleguinha, como é que ela estava? Lógico, não está do uniforme, mas assim, outras formas. Eu lembro quando eu estava estudando, o meu professor de matemática falou uma coisa para mim, para nós na sala de aula. E isso eu nunca esqueci. Porque o tempo que as placas de carro eram só números, né? Sim. Ele falava assim, quando vocês estão viajando, tem o carro na frente, vai multiplicando, soma as placas da frente. Você falou isso pra mim, mas... E daí, o que tu pode fazer com as crianças? Hoje é com letra, a criança está voltando da escola, ela está no banco de trás. Você olha, minha filha, veja numa placa, quando ela está no início da alfabetização, quais é as letras que estão naquele carro lá? Na placa dele? Qual é as letras? Tem alguma letra do teu nome? Tem uma letra do nome do papai ou da mamãe? Quais são os números que estão lá? Se eu pegar o 1 mais o 2, quantos que vai dar? Sabe, no momento que você está no carro com a criança, você interte ela de outra forma. Claro. Hoje existem tantas placas, né, de outdoors, propagandas, e mesmo está no carro as propagandas que tem das empresas, você estimulando para ela essa parte aí. No mercado dá para fazer isso também, que é muito legal, né? No mercado normalmente tem algum produto ali, você pode pegar e perguntar que cor que é também. Não, a todo momento você está em conversação com a criança e vai estimulando ela. Você, sem notar, sem querer, você está produzindo a criança a aprender daquilo que você está falando. Então, para finalizar, a gente vai mostrar um dos lançamentos que vai ser agora. Que vai ser agora. Perdão, desculpa. Que a Léo vai contar agora um pouco como funciona esse brinquedo, até porque a gente não sabe, né? É uma novidade para nós também. Porque a nossa empresa, nós tínhamos dificuldade nessa esfera de PP, que é de plástico, né? E eu comprava fora do país, né? E agora, por motivo de taxação de frete, ficou tudo muito caro. E graças a bom Deus, nós temos um parceiro muito bom em Curitiba, que ele está fabricando essas bolinhas para nós. Então, nós estamos fazendo como combinações cerebrais é o nosso campeão de vendas, né? Literalmente, aqui nosso campeão de vendas. A gente fez mais produtos agora dessa forma. O que nós podemos fazer aqui? Não sei se você está conseguindo ver aqui. O que a gente... Onde que está a pinça? Aqui, ó. Você vai pegar com a pinça, ó. Tem todas essas cores que tem aqui, ó. Rosa, branco, lilás, azul escuro, azul claro. Vai pegar e vai colocar aqui nos orifícios. Aí ele não cai, ó. Então vai colocar nos orifícios. O que a criança faz com isso? A coordenação vai aprender, que nem ela falou, a pinça, vai aprender a pegar o garfo, a colher, vai aprender com 2 anos a saber como que dá o traçado do lápis. São detalhezinhos tão pequenos, mas são necessários. Exatamente. O que dá, a cor que dá para trabalhar a cor, tudo aquilo que eu falei antes de pedir dentro de casa, que cor que é, o que nós temos rosa dentro de casa. Sim. Então, assim, estimulando, que nem eu falei, a criança aprende a fazer frase, descrição, mais tarde redação, porque você teve o diálogo com ela. Sim. Muito diálogo. Então, ainda esse aqui, ó, a gente fez assim umas fichinhas dentro para agregar mais o produto, né? A gente fez um animal
e uma fruta de todos eles. E daí ele vai pegar... Deixa eu levantar assim pra mostrar. E pra que faz isso? Deixa eu perguntar. Ó. O que vai pegar aqui agora? Ele vai pegar... A quantidade? E a quantidade. Qual é o número que está dentro da abóbora? 7. Que cor é a abóbora? Laranja. Ah, vamos pegar o laranja, eles vão colocar essa quantidade aqui. 7 laranja. 7 bolinhas laranja. Isto. Mas pode ser trabalhado outra cor. Vamos colocar 7 e agora vamos colocar outra cor para completar aqui. Então todos, existe várias definições para que dá para fazer. Isso aqui não é, por isso eu já não coloquei muito desenho infantil, porque é próprio para adulto também. Para idade sênior, né? Tá se recuperando de um AVC, que você tá trêmulo e mal de Parkinson, né? Exatamente. Então tudo isso aqui é ótimo para trabalhar isso. Então as esferas nós fizemos maiorzinho. No acidente. Eu trabalhei com uma menina que sofreu um acidente dessa forma. É muito bom. Então e você vê a evolução, nossa, Fantástico. Então imagina uma criança que você falou da pai, né? Que você não tinha assim, Agora, habilidades. agora sim. Então veja assim, ó. Uma vez eu trouxe uma empresa anterior, as crianças da pai vieram lá e eu me emocionei de ver a criança, a dificuldade que ela tem para fazer gestos simples que para nós é coisa natural, que nós não damos valor para isso. Agora, uma coisa que eu me emocionei muito, você falando em emoção, foi agora, final de semana, que teve o vestibular. E eu trabalho numa equipe que cuida dessas pessoas, atendimento especial para fazer o vestibular. Gente, nossa, a gente vê que a pessoa, ela sendo estimulada e ela tendo força de vontade e a família junto, consegue. Isso é incrível. Consegue. Então, gente, é isso. Eu vou finalizar a live aqui com uma gratidão enorme. Peço que a Elo traga pra mim os presentinhos e os mimos que a gente comprou. É um mimozinho só pra agradecer a presença de vocês. O maior carinho do mundo, né? Que nem o vivo do brinquedo, que eu falei. Siga o nosso Instagram, @brinquimute. Lá nós divulgamos tudo. Lançamento, tudo. E temos as lojas que tem à disposição. Nosso site, brinquimute.com.br, tem as lojas que tem o nosso produto em todo o Brasil. Muito obrigada. Em todo o Brasil. E a gente sempre está à disposição. Em todo o Brasil, mas nosso site vende para todo o Brasil, tá, gente? E outra coisa que é bem legal, no link lá da bio, tá lá no nosso site, o catálogo tá inteirinho ali deles. Os que a gente não tem a pronta entrega tá como encomenda, então precisa ali da necessidade de fabricar. Mas assim, é pouco tempo, então vocês podem pedir diretamente lá. Qualquer lançamento, esse daqui, a partir do momento que a Leonie falou assim, pode vender, eu já coloco no site pra vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada, gente. Obrigada pela Elô, que ficou ajudando ali no fundo. A Paola, que também ajudou muito a gente filmando ali, fazendo todo esse preparo, trazendo as luzes. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E a gente vai tá sanando essas dúvidas aí pra vocês. E vem parceria futuramente, né? Amei. E também eu aprendi muito com a Cleuci hoje. Eu também. Então, assim, a necessidade da gente tem de se aperfeiçoar nesse lado também. Quando ela falando hoje, desculpa, Carol, um pouquinho. Não, ela falando de um produto que ela falou lá, eu já pensei em algo para junto nós criarmos. Sério? Olha, gente. Eu formando parceria. Gente, não vai dar certo, imagina. Você falando, eu aqui com a minha cabeça. Mas eu vi a Léo, eu sabia que ela tava pensando em alguma coisa. Se eu tivesse postado, eu sabia que ela tava pensando. Porque ela prestou tanta atenção assim que eu vi a mente dela indo longe, falando, dá pra fazer isso aqui que eu tô pensando. É bem isso mesmo. Então eu respiro e como brinquedos, né? Então eu amo tudo que eu faço, amo mesmo, de coração, né? Eu chego cedo na empresa, volto e ainda em casa. A primeira é chegar. Isso é muito importante dizer. Às vezes a gente fala, né? Mas a empresária que é empresária sempre é a primeira a chegar. Então, sorte pra você, Carol, aqui nesse nesse novo lugar. Que você
que juntos a gente faça um trabalho bonito, que vai ajudar as mães, ajudar quem precisa e ajudar todas as crianças, porque as crianças é a coisa mais linda que existe no mundo. o nosso Assim, futuro. um recadinho para as mães também, né? Não desista. É Nunca. cansativo, não é fácil, mas no final sempre dá certo e vale a pena. Com certeza. Né? Gente, Ó, um beijo enorme e Beijo. só quero agradecer e até a próxima. até. Gente, muito Isso obrigada. foi ao vivo? Não, né? Foi, Foi ao vivo? foi. Foi? Como é que tava? Tava legal. Misericórdia. Tudo bom, gente? Estamos aqui ainda discutindo. Nós estamos discutindo.